Olá, eu sou a professora doutora Luciana Marino do Nascimento. Bom, há mais de 20 anos eu venho atuando no ensino superior com pesquisa, ensino, extensão e principalmente com pesquisas com apoio do CNPq, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E tudo que eu realizei até hoje, eu realizei com o apoio deste órgão. Então, além de materiais que ficaram disponíveis ao público de modo geral, no esforço de popularização de CIT, de Ciência e Tecnologia, e de divulgação científica, como foram os casos, por exemplo, de 2 documentários que eu produzi. Um foi realizado na região do Médio São Francisco, na chamada região do Grande Sertão, e outro na Amazônia. E eu louvo e agradeço o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico durante todos esses anos, em que eu orientei iniciação científica, orientei os jovens, alunos da graduação, como também alunos de pós-graduação, capacitei professores de outras universidades federais em nível de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e o projeto de pesquisa que ora estamos finalizando, que é intitulado Cartografias Urbanas, Centros, Margens e Avessos, foi financiado pelo CNPq por meio do edital Universal de 2018. E em se tratando, da cidade, das cartografias urbanas, nós buscamos, então, em Ítalo Calvino, nas suas Cidades Invisíveis, seu já clássico livro, em cuja obra Marco Polo, narrador, ele vai narrar a Kublai Khan, imperador dos tártaros, as cidades que ele cria a partir da sua memória. Então, tentando descrever, por exemplo, a cidade de Zaira, o viajante Marco Polo fala das suas ruas, dos seus degraus, dos seus portais, dos seus telhados de zinco. Mas, além dessas descrições físicas, Marco Polo afirma também que a cidade não comporta apenas aspectos materiais, mas ela é feita também das relações entre as medidas do seu espaço e os acontecimentos do passado, como, por exemplo, a distância do solo até um lampião, o percurso do cortejo nupcial da rainha, o salto do adúltero que foge de madrugada. Então, ou seja, como se vê no relato de Marco Polo, personagem do Ítalo Calvino, uma cidade não comporta apenas uma planta criada pelo urbanismo moderno, mas ela é, antes de tudo, um emaranhado de existências, onde o passado, com suas histórias e tradições, tem papel relevante dentro desse espaço. Podemos afirmar que a cidade, enquanto um fenômeno urbano, a partir do século XIX, ela se fixou de tal forma nos mais variados contextos, não só na Europa, como também no Brasil, que é um contexto diverso, e no Brasil também na região amazônica, na Amazônia. Então, assim também se vivenciou na Amazônia, não só no Rio de Janeiro, em Paris ou em outras capitais, a experiência da Belle Époque. Se por um lado, a cidade ascendeu definitivamente, por outro lado, o campo passou por um processo de isolamento e atraso, e foram vários aspectos políticos e históricos determinantes nesse novo cenário. Bom, todavia, não foi objetivo nosso nessa pesquisa nos debruçarmos sobre eles, mas o que nos interessou mais de perto foi de que maneira a ascensão da cidade na Amazônia motivou outra escrita, ou outras escritas. Então, nosso foco de interesse ao longo dessa pesquisa
repousou sobre a crônica publicada nos jornais do Rio de Janeiro, então capital federal, que trataram dos excluídos da Belle Époque e da deportação das camadas populares para a Amazônia. Foram deportados para a Amazônia, para o Acre, durante a revolta da vacina e durante a revolta da Chibata, que foi a revolta dos marinheiros, foram deportados para Porto Velho. Então, não foram deportados somente os participantes das duas revoltas, mas sabe-se que foram deportados indivíduos das camadas populares, ciganos, desempregados, mendigos, capoeiras. E essas informações foram obtidas através das crônicas que saíram nos periódicos da época. Então, essa deportação de revoltosos e não revoltosos foi um importante momento, né, da formação desse Brasil moderno, que se queria moderno, mas ao mesmo tempo excluía o povo das benesses dessa mesma modernidade. Nessas deportações que nós pudemos perceber a relação centros e margens, porque foi do Rio de Janeiro, né, que se encenou essa Belle Époque como passaporte para o progresso, né, e demonstrava uma clara sintonia com a Belle Époque europeia, né, e ao mesmo tempo essa mesma cidade que se encena ali como um palco para a modernidade, nessa mesma cidade eclodem duas grandes revoltas, né, e que foram duas grandes revoltas que exibiram os avessos de uma sociedade moderna apenas de fachada, né? Ou seja, esses indesejáveis da República, que eram os indivíduos dos estratos mais populares, e se justificava também na época essas deportações porque o Acre havia sido recém-anexado em 1903 ao Brasil e se justificava então mandar pessoas para o Acre para a produção da economia gomífera. Então, os aspectos históricos, né, e literários desses episódios podem ser vistos através das crônicas e das charges publicadas nos periódicos do Rio de Janeiro. Então, dessa forma, nós destacamos que, além de um gênero literário e jornalístico, a crônica foi também um relevante elemento de crítica social, capaz de constituir representações sobre o cotidiano da cidade, nos possibilitando perceber quais as relações sociais que permeavam o urbano e faziam parte de um contexto histórico. Enfim, o estudo desse episódio da nossa Belle Époque nos mostrou que a história da cultura, das ideias e da literatura se constrói em muitos lugares, com muitas vozes, o mais das vezes dissonantes. Embora autônoma, a escrita literária, como todas as outras, revela-se estruturalmente em diálogo. Ao longo dessa pesquisa, foi possível perceber o longo caminho percorrido pelos direitos humanos no Brasil. Então, meu muito obrigada ao CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pela concessão de financiamento, e nesse momento eu então finalizo essa pesquisa, colocando também os materiais à disposição do público de modo geral. Obrigada.